Salve, salve, você aluna e você aluno. Quem é que está aqui na área? Professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, para que a gente não perca tempo e a gente possa justamente metabolizar esses nossos próximos saberes. Próximo slide, por favor, produção. E eu já vou pedir para a produção que abra essa imagem para que você possa se apropriar do que a gente vai trabalhar e aonde estará gravitando o nosso estudo de hoje. Vida e evolução, que é o nosso eixo, o nosso objeto do conhecimento / conteúdo é o sistema sensorial. A gente vai falar especificamente dos órgãos do sentido. Então guarda essa informação porque é importantíssimo. Qual é a habilidade que a gente deseja, que a gente sonha construir com você, edificar? Compreender que o sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotado de células especializadas, guarda essa informação, chamadas de receptores. E basicamente vai ter dois grandes receptores, os externos receptores e os internos receptores. E a gente vai dar muito mais ênfase aos externos receptores, porque tem a ver com a ideia do mundo sensível, a capacidade da gente captar o que as experiências do mundo estão nos oferecendo. Então, fica essa informação. Através dos receptores, o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente, que é acerca do seu próprio corpo. Então, o cara conseguir entender o seu próprio corpo através desses estímulos, tá? E aí, em humanos, os principais órgãos do sistema sensorial são pele, que é o maior órgão do nosso corpo, a língua, o nariz, os ouvidos e os olhos. Então, por favor, produção, volta aqui comigo. E aí, justamente, a nossa aula de hoje te convida a conhecer um pouquinho mais sobre o sistema sensorial. A partir da perspectiva desses quais receptores? Dos externos receptores. A capacidade que você tem de justamente aprender, compreender e interpretar o mundo externo de forma inteligível, de forma crítica e reflexiva. E aqui, se a gente fosse ter um olhar filosófico, um olhar aristotélico, a nossa aula de hoje está mais alinhada à percepção aristotélica desse mundo sensível. Por quê? Porque as coisas, eles nos permitem apreender de forma inteligível para construir o nosso saber. Eu queria te chamar justamente você, para que você tivesse mais um olhar aristotélico, um olhar mais desse mundo sensível, do que um olhar platônico. Quase como se fosse um momento filosófico, mas atrelado a esse olhar biológico. Vê que coisa mais fofa. Momento filosófico da nossa aula. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente não perca tempo. E aí, quando eu falo de sistema sensorial, guarda essa informação. Eu tenho que lembrar também do nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. Porque essas informações, gente, que são captadas do mundo sensível, dessa experiência com o ambiente, a gente vai ter justamente toda essa mobilização que vai ser feita a partir desse diálogo, dessa comunicação saudável entre esses receptores, que a gente chamou eles de externos receptores, a gente também vai ter os chamados internos receptores, que permitem a gente conseguir compreender também o nosso corpo, por exemplo, quando a gente está em pé, quando a gente está sentado. Então, tudo isso, gente, tem a ver com essa nossa capacidade de gerenciar essas informações. E esses órgãos dos sentidos, esse sistema nervoso central, aí vai estar associado ao tato, à audição, ao paladar, ao olfato, e também a visão. Então, guarda essas informações que são muito, mas muito relevantes. Tá certo? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente possa justamente metabolizar esses saberes de uma forma mais saudável. E aí, como a gente falou, a gente vai dar destaque principalmente aos chamados externos receptores. Esses receptores que teriam a capacidade justamente de mediar de forma saudável a nossa capacidade de compreender e interpretar o mundo externo, esse mundo sensível a partir das nossas funções organolépticas. Capite? Então tá aqui, ó. Tipos de receptores. A gente vai ter os chamados quimorreceptores, os chamados mecanorreceptores ou osmorreceptores, fotorreceptores e termorreceptores. Então os quimorreceptores, ele já, pelo próprio nome, já fala muito, né? Tem a ver com moléculas, né? Tem a ver com substâncias químicas. E aí, exemplos de estímulo, o oxigênio, o pH, diversas moléculas orgânicas e também aqui um exemplo, a glicose. Quando a gente fala, por exemplo, do paladar, é um bom exemplo. Aqui as mecanorreceptores. E aqui eu posso destacar pressão, aí tem os chamados barorreceptores, os estriamentos das células,
vibração, aceleração, o som. E aí eu podia citar um bom exemplo, o próprio processo da audição tem relação íntima com esses receptores, os mecanos receptores. Fica essa dica. Os fotorreceptores, é só a gente lembrar logo do que, gente? Da visão. Tem a ver com fótons de luz, com a luz. Tá certo? Fica e não esquece dessas informações porque tem relação íntima com o que a gente ainda vai falar. E os termorreceptores, variações, ou seja, graus variados de calor. Então a gente vai ter esses termorreceptores que vão ser sensíveis a altas temperaturas e vai ter aqueles que são sensíveis a baixas temperaturas. Vê que coisa importante a gente saber. Então, não esquece e se liga nessa dica. Produção, o próximo slide para que a gente não perca muito tempo e a gente possa ganhar nas nossas informações. E aí, quais seriam os órgãos do sentido? Sabidamente, gato, cachorro, papagaio e periquito, todo mundo sabe disso. Que é quem? O paladar, que também alguns chamam até de gustação, o olfato, o tato, a visão e a audição. Então, essas informações são muito, mas muito relevantes. E aqui eu gostaria só de destacar algumas informações que é bem prática, só para fortalecer o teu saber, fazer com que ele fique muito mais consistente. Por favor, produção, abre novamente essa imagem. Quando a gente fala, por exemplo, da visão, a gente tem o quê? A gente tem a pupila, tem o cristalino, tem a retina, o nervo óptico. Então, todos eles associados a essa percepção de captar, de capturar o meio externo da luz, dos fótons de luz. Já quando eu falo do paladar, aí a gente vai ter basicamente esses sabores, né? E aí eu faço a pergunta, sabor e gosto é a mesma coisa? Fica a dica aí para uma pesquisa, gente. Será que quando eu falo de sabor eu também estou falando de gosto? É interessante isso. Amargo, ácido, salgado, doce. E aí eu não podia também deixar de falar aqui, ó, da audição. Aí a gente tem ali, ó, o pavilhão, o canal auditivo, o tímpano, os menores ossos do corpo, como o martelo, a bigorna, o estribo. O labirinto, que tem a ver, por exemplo, pessoas que têm problema de labirintite. Vê que coisa legal. Nervo auditivo. Presta atenção nisso aí, são informações legais. O olfato, as narinas, o bulbo olfatório e o nervo olfatório. E o tato, reforçando mais uma vez, a pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Perfeito, gente? Volta aqui comigo, produção, e vamos para o nosso próximo slide, para que a gente não possa perder tempo. Por favor, produção. E agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu não poderia deixar de falar de um... Já que a gente está falando desse sistema sensorial, dessa nossa capacidade de apreender, de compreender o ambiente, eu não poderia deixar de falar da dor. E aqui eu trouxe uma espécie de concatenamento ou todo um processo de como você teria a capacidade, ou como o nosso corpo, até por uma forma de defesa, compreender e interpretar a dor. Mas a dor aqui, no caso, com uma relação íntima também com outro sistema, o sistema muscular, o sistema que tem a ver com uma ação arco-reflexo. E você tem uma resposta rápida à dor para garantir a tua sobrevivência. E aí, abre essa imagem, por favor, produção, para a gente concatenar essas ideias. Então, primeiro, transdução. Impulso doloroso recebido pelos receptores e transforma em potencial de ação. Então, ali você está vendo ali alguém que está possivelmente sendo queimado pela brasa ali, pelo fogo que é produzido ali, pelo calor produzido pela vela. A transmissão, aí o impulso é traduzido até a coluna e posterior, que a gente chama a medula espinal, e aí no terceiro passo tem a ondulação. Na medula espinal ou na medula espinhal, o impulso é modulado antes de chegar a níveis superiores do sistema nervoso central. E aí, ó, no último, e não menos importante, vai ter a chamada percepção. O impulso é integrado e recebido como dor. Volta aqui comigo. Então, todas essas etapas, gente, ocorrem, ó, em milésimos e milésimos de segundo. É uma coisa muito rápida. Por quê? Imagina se isso fosse algo retardado ou algo demorado. Não. É tão rápido e daí, claro, que depois vai vir de uma forma consciente a sensação de dor. E a dor, claro, a gente aqui poderia até entrar nessa seara de forma mais aprofundada, mas isso vai ficar para um próximo momento. Mas cabe a gente ressaltar como o sistema sensorial também, o sistema muscular e outros sistemas, tem uma relação íntima, o sistema nervoso central, periférico,
tem uma relação íntima com a sensação de dor. Claro que aqui eu estou falando da dor física, mas não estou aqui de forma nenhuma colocando em xeque também da gente ressaltar a importância de outros tipos de dores que a gente pode, em um outro momento, falar com muito mais propriedade, com muito mais profundidade. Produção, nosso próximo slide, por favor, para que a gente não perca tempo. E aí, eu gostaria de falar algo assim a título de curiosidade. Já que a gente está em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, talvez você não pode ter ouvido dessa forma, mas alguma outra pessoa deve ter falado para você que quando pegou pela primeira vez Covid, ou quando aquelas pessoas que tiveram a oportunidade meio não agradável de pegar a Covid e tiveram problemas que a gente sabe que a Covid pode levar, e aqui fica a dica da gente sempre estar o tempo todo preocupado em se cuidar, porque quando eu me cuido, eu estou cuidando de quem eu amo. Algumas pessoas relatavam que tinham a falta de capacidade de cheirar, perdiam o olfato e perdiam também o paladar, a capacidade de sentir gosto ou sabor. Lembra aquela pergunta que eu fiz? Será que gosto e sabor é a mesma coisa? Mais uma vez eu causo aqui esse questionamento, eu trago esse questionamento aqui para vocês. E eu peço a vocês que sejam alguém que queiram realmente estar inquieto e queiram investigar. Porque parece uma pergunta bobinha, mas é extremamente importante para a gente também entender como a gente apreende esse meio externo. As nossas experiências têm a ver com essa nossa capacidade. Então, se liga e não esquece disso. Então aqui, ó, quando eu tenho a perda, que algumas pessoas relataram devido à Covid, é conhecido como asnomia. Então, quando eu tenho anosmia, é porque eu perdi a capacidade de cheirar, eu perdi o meu olfato. Já quando eu tenho a incapacidade de sentir gostos, eu tenho o que a gente chama de ageusia. Então, essas informações são muito, mas muito importantes, porque você tem um olhar mais pragmático, mais técnico, mas também para fazer com que você aumente o seu repertório, para que você seja alguém, repito, cada vez mais interessante, cada vez mais cativante, porque você é alguém que tem algo a oferecer para o mundo, para quem você ama. Produção, volta aqui comigo e vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca muito tempo, até porque esse momento agora é aquele momento fofo, cuti-cuti, importantíssimo, que com certeza tem o objetivo de intercambiar outros saberes, para que você possa para que você seja alguém emancipado criticamente, para não ficar preso ao reino da necessidade, mas sair para o reino da liberdade. Então, nada melhor do que a gente falar dessa temática no mês aqui de setembro. Então, eu gostaria até, mas fiz o convite, mas Bárbara já disse que não vem, mas aí ela está aí com certeza representando à altura essa temática que a gente vai falar. Produção, nosso próximo slide e abre essa imagem, por favor. E aí, não poderia deixar de falar do dia 26 de novembro, Dia Nacional do Surdo. Porque, gente, quando a gente fala de igualdade, de equidade, igualdade já está dizendo, todos nós somos iguais. Quando a gente fala de equidade, é tratar os diferentes na medida das suas diferenças para que garantam, ou seja, garantidor os direitos que são certos para eles, que é um direito para todos. Porque, gente, a palavra igualdade, eu gosto demais dela, porque a igualdade ela tem que ter uma relação íntima, saudável com as diferenças. Porque se tem uma coisa que faz a gente ser seres humanos, é sermos diferentes. As diferenças são boas. Porque as diferenças, elas justamente nos fazem engrandecer, não nos apequenar, não nos constranger. Porque de ser diferente é algo que é singular da espécie humana. E isso é muito bom. Só que tem um problema. Volta aqui comigo, produção. Quando eu falo da palavra igualdade, muitas vezes de forma vil e de forma apequenadora, esvaziante, ela flerta com a ideia da desigualdade. Trazer essa bandeira aqui do Dia Nacional do Surdo é a gente lutar contra a desigualdade, lutar contra a exclusão, do esvaziamento do outro, mas sim trabalhar com a ideia de respeito, trabalhar com a ideia de transformação de uma sociedade para muito, mas muito melhor. Então, Libras, e aqui eu gostaria de ressaltar, essa é a outra informação que eu acho que é relevante demais, que tem tudo a ver com a valorização desse dia, a valorização das diferenças. E viva as diferenças! Porque as diferenças é exatamente algo para que a gente tenha consciência de como é importante
a gente compreender e entender de forma legítima e saudável a importância do outro. É a segunda língua do Brasil. De acordo com a lei, possui o mesmo status que o português. Se você não sabia disso, por favor, você agora está sabendo e seja agora um grande disseminador, um grande agente justamente de transformação dessa informação. De que forma? Passando para muitas outras pessoas, ressaltando a importância desse dia e também dessa lei. Fica aí a dica, gente. Abra o teu coração para esse momento, para que você possa entender como é importante as diferenças. E repito, vou ser redundante. Se tem uma coisa que é bonita da espécie humana, é as diferenças. Não tem nada a ver com a desigualdade, tem nada a ver com a exclusão. Então, mais uma vez, viva as diferenças. E viva ao Dia Nacional do Surdo. Perfeito? Produção, nosso próximo slide, para a gente justamente estar aí finalizando a nossa aulinha, finalizando o nosso momento. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que o nosso aluno possa visualizar isso com mais propriedade. E aí, ó, tipos e receptores sensoriais, que a gente já falou. Então a gente tem os mecanorreceptores, os fotorreceptores, os quimorreceptores, os termorreceptores. E aí, como você percebe aqui, as modalidades. Aí tem o tato, a audição e o vestibular, que tem a ver com a questão do equilíbrio, tá certo, gente? Que são os chamados mecanorreceptores. Aí tem pele e a mácula. Já os fotorreceptores, visão, retina. Os quimorreceptores, aí tem o olfato, o paladar, o PO2, o pH, mucosa olfativa, a língua, a carótida. Já os termorreceptores, temperatura. Então, temperatura quando ela está baixa e temperatura alta. Pele. E ali tem todos esses momentos que vocês acabaram de visualizar e vislumbrar, se resume nessa ideia aqui. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Volta aqui comigo, por favor, produção, para que a gente aqui não possa perder tempo. Vou pedir para a produção já colocar as nossas referências bibliográficas. Por favor, produção, nosso próximo slide. Já vou pedir para colocar e já abrir essa imagem aí. Produção, por favor, volta agora aqui comigo e já coloca o próximo slide para que eu possa aqui registrar para os meus paquitos e paquitas, para os meus Elinho e Aninha, que não esqueçam que todo esse gasto de energia só tem um propósito. Você, aluno e aluna. E claro, não deixando aqui de registrar que nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para o quê? Construir pontes. Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.